Bom, aqui, ó, na 11, vamos continuar. O vídeo foi interrompido na aula anterior. Então, a 11, calcular os juros simples produzidos por 40 mil, aplicados a taxa de 36% ao ano durante 125 dias. Então, vamos para a gente calcular os juros, que é CIT, né? 40 mil é o meu capital, 36% tá, a minha taxa de juros tá ao ano, e o meu tempo tá em dias, então vamos ter que conversar aqui, ó, na mesma linguagem. Observar que na minha taxa de juros eu tenho que tirar o símbolo de porcento e manter em decimal, viu? Como eu faço isso? Divido por 100, tá? Então, quando você divide por 100, então você vai reduzir duas casas, vai ficar 0,36, certo? Bom, isso aqui ao ano. Bom, se isso aqui é o ano, eu estou aqui com 125 dias, eu tenho a opção, ou eu divido essa taxa de juros por 360, que representa o meu ano comercial, ou eu pego 125 dias e transformo ele para ano. Eu sei que se eu tiver 360 dias, se eu divido por 360, eu vou ter um ano, certo? Então, se eu for dividir 125 por 360, vai ficar muito picado. Então, aqui, como aqui é 36, vai ficar mais fácil se eu dividir aqui, ó, por 360, para transformar meu ano. Então, aqui eu vou sair dessa taxa de juros ao ano e divido por 360 para eu transformar ela para dias. Então, vai ficar 0,36. Vamos mexer com números decimais, gente. Usa a calculadora, viu? Então, como é que vai ficar? 0,36 dividido por 360. 0,001. Então, aqui, ó, eu sei que é 0,001 ao dia agora. Bom, então agora o tempo está em dias e a minha taxa de juros também está em dias. Bom, então agora eu posso já calcular, né? O meu CIT. Os meus juros, né? Capital, 40 mil. O meu I, tirei da porcentagem, né? Dividi por 100 e passei de ano para dias. Se for só para meses, aí eu dividi por 12, porque um ano não tem 12 meses. Então, eu vou dividir 1 para 12 meses. Então, passei para dias, então eu pego o mês e divido. É assim, um ano para você passar para mês, você vai dividir por 12, né? Passou para mês. E aí, para passar para dias, aí você vai dividir por 30. Por que você colocou 360? Porque 12 vezes 30 é 360. Que aí eu passo direto de ano para dias, tá? Por isso que é 360. Bom, 40 mil vezes 0,001 vezes, que é meu tempo? 125. Vamos lá para a calculadora? Bate tudo lá na calculadora. Já vou aproveitar que está na tela e vou só multiplicar o 40 mil e vezes quantidade de dia, 125, ó, 125 dias, dá 5 mil. Então, o meu juros é igual a 5 mil. Então, temos essa opção. Então, 11, letra A. 11, letra A, certo? 5 mil. Agora vamos para 12.
Na 12, estão me perguntando qual o capital que aplicado a juros simples de 1,2 ao mês rende 3.500 de juros em 75 dias. Vamos lá. Eu tenho qual o capital? Então, do sítio eu já não tenho o C, né? Então, ele está perguntando qual o capital que é aplicado a juros de 1,2% ao mês rende juros. Ó, o meu tempo lá tá em 75 dias. E aí o juro ele fala, rende 3.500. Então aqui, ó, todas as minhas informações. O CIT, e eu multiplicando o CIT eu tenho os juros, mas ele já me deu os juros. Ele só não me deu o capital. Então eu vou montar, ó, como se eu estivesse montando a fórmula dos juros, que é o CIT. Eu vou colocar aqui, juros é quem? 3.500. Capital é quem? Não tem, vou manter o C aqui. O I, ó, aqui eu tô trabalhando com a taxa de juros em meses e o tempo em dias. Ou eu transformo mês para dias ou eu transformo dias para mês. Bom, aqui, ó, eu sei que um mês são 30 dias. 2 meses, 60 dias. E meio mês, 15 dias. Então, aqui vocês conseguem observar que eu tenho, olha aqui, um mês não é igual a 30 dias? 2 meses igual a 60 dias, né? E meio mês não é 15 dias? Ó, meio mês é 30 dividido por 2, é 15 dias, né? E 75 dias não dá 60 mais 15, não dá 75? Não dá 2 meses e meio? Então, eu vou para 2,5, passar os dias para mês. Tem alguns que vão tentar passar o mês para dias, ou seja, vão pegar 1,2 e dividir por 30. Vai dar um número vai pegar 1,2, divide por 100, e aí o resultado que der, que vai dar 0,012, vai dividir por 30, que aí vai trabalhar com um número muito picado, quebrado. E aí, então, essa forma de trabalhar com o tempo valendo 2,5, ela vai ser mais tranquila de trabalhar, tá? Mas se você fez pelo mês, tudo bem. Bom, 1,2% dividido por 100. Para me tirar 1,2 dividido por 100. Para me tirar esse cima de porcentagem aqui. Então, eu vou andar quantas casas? 2, né? Tirar aqui, ó. Então, eu ando 1, 2. 0,012. Estava aqui a vírgula, andei 1, 2. Então, 0,012. Tá bom. Então, aqui o I é 0,012 vezes o tempo de 2,5. Agora, eu vou isolar a minha letra. Aqui não tá o 3.500? Ó, o que eu faria? Multiplicaria esses dois. E aqui tá multiplicando. Quando eu ultrapassar o sinal da igualdade, eu tenho que inverter a operação. Aí eu dividiria pelo valor que eu achar aqui. Mas muita gente achou estranho na primeira vez que eu ministrei matemática financeira e fiz assim. Eu entendo da mesma maneira, mas para ficar assim, como acho que todo mundo já memorizou, então passar o C para o primeiro membro, deixar a letra no primeiro membro e os números no segundo. Então, o que eu vou fazer? Vou inverter. Tá, assim, ó. Tá falando, tá. Eu tenho minha balancinha aqui. Eu simplesmente vou pegar ela e vou virar. Vou pegar isso e virar. Passar esse segundo membro todo pro primeiro membro, para a letra ficar no primeiro membro. C,0,012
vezes 2,5 é igual a 3.500. Muitos aprenderam assim. Mas eu tinha uma pressa, então eu já fazia aqui, ó. Já fazia direto e deixava você no segundo membro e o valor no primeiro. Mas muita gente reclamou e falou, não, professora, deixa no como a mente da gente está habituada. Então, vou deixar como a mente vocês já devem ter visto, tá? Então, vamos lá. Quanto que é 0,12 vezes 2,5? Pega a calculadora aí e faça. Calculem mesmo assim, ó, 0,12. Vocês precisam iniciar, pegar a calculadora e fazer, tá? Por vocês mesmos. Mesmo eu fazendo, por favor, pega a calculadora e faça. Então, 0,012 vezes 2,5 dá 0,03. Então, C vezes 0,03 é igual a 3.500. Bom, C, aqui está multiplicando. O que eu faço para tirar esse valor daqui? Para isolar a minha letra? Está multiplicando? Então, eu vou... Alguns já ouviram. Eu passo para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Para divisão, para dividir por 0,03. Ok. Mas também tem aquela ideia da balança. Divida aqui por 0,03 e divida aqui também por 0,03. Aqui os dois eu vou cancelar, vai virar só C. Que é a mesma coisa. C é igual. Quanto que é 3.500 dividido por 0,03? Vamos, pega a calculadora e faz. Dá pausa aí e faz. 3.500 dividido por 0,03. Já fizeram? Quanto que deu? Ó, deu 116.666 e deu uma dízima periódica, né? Então, eu vou anotar que deu 116.666,6666. E aqui é uma dízima periódica. Como que eles explicam pra gente aproximar? A gente põe um sinal, um tio aqui, para simbolizar a aproximação, para falar que está aproximado. E a gente pega em valor de moeda, a última casa que a gente trabalha é essa, né, dos centésimos. Então, a não ser a bomba de gasolina que tava 2,199 lá naquele posto do Guapó, da Shell, mas que ele trabalha com milésimo, né? Mas assim, geralmente a gente só vai trabalhar com duas casas. Então, a gente vai observar o próximo número depois da casa. Se ele for 5 ou maior, você vai aumentar a casa anterior. Vai passar para mais 1. E se ele for menor do que 5, ou seja, 4, 3, 2, 1, menor que 5, vai manter o 6, tá? Se aqui fosse um 3, então eu ia manter o 3 e assumir que esses números daqui. Ia manter o 3. Se fosse um 2 também, se fosse um 4 também. Se fosse 5, aí eu já ia passar para 6. Se for 6, aliás, se aqui for 5, eu ia passar aqui para 7. E se aqui fosse 7, eu ia passar aqui para 7. 8, ia passar aqui para 7. 9, ia passar aqui para 7. Tá? Então, para trabalhar aproximado, eu vou 116.666,67, que é aproximadamente. Temos essa resposta lá na 12? Temos 12, letra A. Então, questão 12, letra A. Certinho? Então, vamos para 13. Na 13, está explicando lá. Se a taxa de uma aplicação é de 150, ó, já vou anotando aqui o meu CIT. A taxa de aplicação, porcentagem, é o meu I. Então, já vou escrever aqui no meu caderno, 150% ao ano. Quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Olha que interessante. Olha que interessante. Então, eu tenho um capital que... Quanto que é 100% quando a gente fala em números decimais? Quando eu estou falando 100% de algo, eu não estou falando que é um todo.
Ó, se eu falo para vocês uma forma de um tabuleiro de pizza. Aliás, um tabuleiro de lasanha. Ele todo não é um todo? Não é representado pelo número 1? Não é? Então, eu vou representar esse meu capital. Vai ter situações... vai ter várias situações que vocês vão ter que começar a pensar assim. Eles não vão dar o capital e aí podem dar apenas o valor dos juros. E aqui ele fala, ó, quantos meses serão necessários para dobrar um capital? Que um capital é esse? Um capital é 1. E aí ele fala, quantos meses serão necessários para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? Então, para eu dobrar, ele vai ficar como? O meu juro tem que ser igual a quanto? Para ele dobrar, eu tenho um capital. Quantos meses eu vou demorar, serão necessários para dobrar um capital aplicado? Então, se eu vou dobrar, quantos meses para dobrar o capital? Então, eu quero que esse capital, o meu montante, ele vai para 2. Meu montante não é o capital mais juros? Eu não quero que ele dobre? Então, se eu quero que ele dobre, então quanto vai ter que valer meu juro? Meu juro vai ter que valer 1, né? Ele vai ter que... Esse um capital, para dobrar, o meu juro vai ter que render um capital inteirinho. Então, aí ele quer saber qual que é o tempo. Calma, se você estranhou isso, calma. Respira que agorinha a gente já vai... Agorinha você vai começar a assimilar. Então, o meu juro não é o CIT? Não é o CIT? Eu sei que o meu juro tem que valer quanto? 1. O meu capital? 1. O meu I, 150% ao ano, ele pergunta, será necessário quantos meses? Então, eu vou passar 150 dividido para 100 para tirar o porcentagem, né? Que aí eu tiro aqui, ó, 2 zeros, né? Então, eu vou tirar 2 casas decimais. Então, vai ficar 1,5 ao ano. 1,5 ao ano, ele quer em meses. Então, eu vou calcular 1,5 mesmo. O valor que der, eu divido por 12, tá? Então, vamos lá. O I é 1,5. E o tempo é o que eu quero encontrar. Então, 1 vezes 1,5, qualquer número vezes 1,5 é ele mesmo. Então, aqui eu vou ter 1,5t igual a 1. Ó, vou só passar o segundo membro para o primeiro e o primeiro para o segundo. Só vou virar, tá? Eu tô algo assim. E aí, uma igualdade assim, e eu vou só virar, tá? Tava assim, e aí eu vou virar. Certo? Então, 1,5t é igual a 1. Para isolar esse t, o que eu vou fazer? Divido por esse coeficiente aqui, né? Que tá acompanhando minha letra. Ou, como vocês aprenderem em algum momento, pego o que tá multiplicando e passo pro outro lado da igualdade, dividindo. Opa! Bom, o que a gente vai fazer? Vai utilizar a calculadora. Pega a calculadora aí e faz. 1 dividido por 1,5. Então, quanto é 1 dividido por 1,5? Eu tenho 0,66. Deu muito picadinho. Né? Então, o que eu posso fazer? Vamos tentar, então, alterar 1,5 já para meses. Deixa eu elaborar uma forma de não trabalhar com muito número picado. Peraí. Bom, olha aqui. Vi que aquele número está muito picado? Já pega o 1,5 que está o ano e vamos dividir por 12 para transformar em meses. Aí, o que eu vou ter? Vou ter 1,5 dividido por 12, que vai dar 0,125. Aí, 0,125. Aí, eu passei ao mês. Beleza. Agora, vai ficar melhor. Ó, 0,125. Então, o meu tempo
Aliás, a minha taxa de juros é 0,125. Então, agora sim, né? 1 vezes 0,25 fica 0 vezes 1. Fica ele mesmo. 1 vezes o número, fica ele mesmo. Então, tá. Só troquei. 0,125. Agora sim, 0,125. Agora vamos dividir, então. O meu tempo, 1 dividido por 0,125. 1 dividido por 0,125. 8, já passou para 8 meses. Aqui já não deu quebrado, viu? Que deu 8 e como a taxa de juros já estava em meses, então eu sei que são 8 meses. Temos essa opção? Temos lá na letra A. Então, 13 é a letra A. Ok? Então, vamos para o 14. 14. Aplicou-se a juros compostos um capital de 1.400.000 a 4% ao mês durante 3 meses. O montante produzido neste período é igual a montante, ó, eu já sei que é o meu capital mais os juros. Porque se eu fizer só a fórmula CIT, eu vou trazer só o valor referente aos juros, que vai ser inferior a 1.400.000. Mas para saber o montante, eu tenho que somar 1.400.000 mais o juro que der, dos 3 meses. Devemos lembrar que 4% é igual a 4 dividido por 100. Ok? 4% ao mês. Ok. Então, vamos lá. 14. Número 14, eu tenho um capital de 1.400.000, que isso é verdade absoluta. Não, na realidade é muito pouco, né? Eu tenho muito mais que isso e vocês também. Qual que é o CIT? Qual que é o tempo? 3 meses. Não. Qual que é a taxa de juros? Tempo é 3 meses. Taxa de juro 4% ao mês. Tá? 4 dividido por 100 dá? 4 dividido por 100? Quanto zero eu tenho? 2. Então, eu vou ter que tirar 2 casas. Ó. 1, 2. 0,04. Se eu mantenho só o 0,4, é 40%, viu? Por isso que lá já chamou, já pediu pra gente verificar. Então, tá pedindo o montante. Eu sei que o meu juro é eu multiplicar o CIT, não é? Não sei disso? E o montante? O montante, eu pego o capital mais o juro, que é o CIT. Em algum momento da vida de vocês, alguém vai falar isso aqui, essa forma para vocês. C mais CIT. E aqui, eu tenho o mesmo termo C, eu tenho nos dois casos. Ou seja, eu posso colocar isso aqui em evidência. Tô passando, porque em algum momento vão falar, vão fazer isso com vocês, e então vão ensinar isso, então eu já vou passar por aqui, tá? Então, como que eu coloco em evidência? Eu coloco o C aqui. C, como que eu faço para colocar em evidência? Então, eu pego o termo que está se repetindo em todos os termos, é o C. Então, mantenho o C aqui em evidência e multiplico. C dividido por C, 1. Como que eu vou pensar? Pensa assim, ó, C dividido por C, 1. C, CIT dividido por C, só cancela o C, né? Então, vai ficar mais, o sinal que está aqui, mais IT. Uma das formas de montante que você vai ver também é essa, tá? Então, nossa, mas não era melhor eu pegar e calcular aqui, ó, 1.400.000 vezes 0,04 vezes 3? Sim. E depois somo mais 1.400.000 mais esse valor que der? Sim. Só que eu quero apresentar isso para vocês que em algum momento
talvez vocês vão precisar usar essa forma, porque não tem algum desses dados, tá? Então, aí vai que vocês têm esses dados, tá? Então, vocês precisam usar isso. Em algum momento, dão um montante, não dão um capital, mas dão o tempo e o juro. Então, aí a gente vai verificar o que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Para fazer assim, eu só vou substituir agora, que vai dar o mesmo resultado se eu fizesse da outra maneira. O meu montante, eu não tenho, né? Meu montante vai ser, quanto que é C? 1.400.000. Nossa, tô acostumada, né? 1.400.000. Mais. Quanto que é o I? O meu I? O meu I vale 0,04 vezes T, que é 3. Então, aqui, tá dentro do parênteses, qual que é a minha prioridade? Multiplicação. Então, você vai multiplicar esses dois fatores e depois que vai somar com 1, tá? Então, vai ficar 0,04 vezes 3, deu 0,12. Sei que esses dois caras aqui deu 0,12. Mais 1 vai ficar 1,12, certo? Vai ser vírgula embaixo de 1 e 0,12. Ah, esse aqui não tem vírgula, então subentende que a vírgula está depois dele. Então, 2 mais nada, 2, 1 mais nada, 1, 1 mais 0, 1, vírgula embaixo, vírgula, 1,12. Então, agora é só multiplicar 1,12 vezes 1.400.000, que eu vou obter o montante já de uma vez. Nossa, que engraçado, ó. Não sei se vocês já repararam, mas se eu falo esse 1 aqui, lembra na questão anterior que a gente falou que 1 representa o montante todo? Então, quando eu vou multiplicar um capital e eu coloco o 1, esse 1 vai garantir que o meu capital já esteja aqui. Capital e o juro tempo tá aqui. Então, esse 1, quando você multiplicar algum valor, e aí você multiplica vezes, eu quero saber quanto vai ser meu aumento. Ele vai aumentar 80%. Ao invés de você calcular só o 80%, que é o 0,8, por que 0,8? Porque 80 dividido por 100, corta o zero, ainda tem um zero, anda uma casa. 0,8. 80% é 0,8. Mas eu quero saber para quanto vai o salário. Ele não vai para 0,8. Então, para garantir que esse meu salário esteja aqui para eu somar os 80%, então eu vou ter que calcular 1,8. Esse 1 vai garantir que o salário já esteja aqui e os 80% seja agregado ao 1. Então, se eu colocar aqui só 0,12, eu vou saber o juro. Mas como eu estou somando com esse 1 vai me garantir 100% do capital, tá? Tanto que em algum momento eu devo ter explicado sobre 100% é igual a um todo de tudo, uma parte de um inteiro. E 50%, também expliquei que em fração ele vai para meio, em decimal 0,5. 60%, que a questão 1 vai para 0,6, tá? Então, nessa mesma ideia, 90% é igual a 0,9 e 100%, 1. Então, o meu M aqui, ó, vai para 1.400.000 vezes 1,12. Então, 1.400.000 vezes 1,12. Então, o meu capital vai para 1.568.000, aliás, o montante vai para 1.568.000. Bom, esse é o montante de juros simples, tá? 1.568.000 aqui, ó, é juros simples.
Agora que eu tô lendo lá, ele informou que aplicou a juros compostos. Então, se fosse juros simples, daria 1.568.000. Mas a juros compostos, vamos fazer os compostos, então. O juros simples, ele vai te lembrar a progressão aritmética. Como que é uma progressão aritmética? Você tem um valor e ele vai aumentando sempre a mesma razão. Então, por exemplo, você tem lá um capital de R$1.000. Aí ele aumenta, juros simples, ele aumenta 100, vamos supor que ele aumenta 10% ao mês. Então, no primeiro mês ele vai para 1.100, no segundo mês ele vai para 1.200, no terceiro mês ele vai para 1.300, ele sempre está aumentando de 100 em 100. Agora, nos juros compostos, não. Então, aqui na juros simples, a gente utiliza algo que a gente viu lá no ensino médio, que é a progressão aritmética. Naquela apostila que eu mandei de 100 folhas, tem a parte falando de progressão aritmética. Talvez a gente pensou, mas a gente nunca vai usar isso. Mas usa, tá? Nessa situação de juros simples. Agora, na situação de juros compostos, nós já vamos ver a progressão geométrica, que ao invés de ele aumentando de um tanto em tanto, ele vai multiplicando. Então, na progressão geométrica também tem lá, a partir da página 56 da apostila, ele já está explicando sobre a progressão geométrica, tá? E logo em seguida ele já começa a falar na página 60, na página 61, ele já começa a falar de juros compostos. Então aqui ele pediu para a gente trabalhar de juros compostos. Então, como que nós vamos fazer para trabalhar com juros compostos? Nós vamos utilizar essa mesma ideia do M, só que a gente não vai colocar o nosso período aqui. O nosso período agora vai ser chamado de N e ele vai ser colocado como potência.